Essa pergunta vai fazer sua mente travar. Por que você consegue carregar uma mochila de 10 quilos com facilidade, mas no momento em que alguém diz que essa mesma mochila pesa 50 quilos, seu corpo inteiro se prepara para um esforço brutal, mesmo que o peso real não tenha mudado? E aí, consegue responder? A resposta para essa pergunta revela o segredo mais perturbador sobre sua mente. Você não vive a realidade. Você vive a interpretação que seu subconsciente construiu sobre a realidade. E se eu te disser que essa mesma mente está, neste exato momento, convencida de que 40% é o seu limite máximo? Não estou falando de capacidade física. Estou falando de algo muito mais profundo. Existe dentro de você uma reserva de poder mental tão vasta que, se você soubesse acessá-la, reconfiguraria sua vida inteira em questão de meses. Mas há um problema. Essa limitação não está escrita em seus genes, não está gravada em seu passado. Ela está programada, funcionando silenciosamente todos os dias, mantendo você exatamente onde está. A maioria das pessoas morre sem nunca descobrir que carregava consigo um arsenal mental completo. Elas passam a vida inteira culpando circunstâncias, outras pessoas, a sorte. Mas o que as manteve presas foi uma única coisa: a ausência de um propósito definido, combinado com a incapacidade de direcionar o pensamento de forma consciente e intencional. O que vou revelar agora não é teoria motivacional, é a anatomia exata de como sua mente opera em dois níveis distintos e como a maioria das pessoas desperdiça todo o potencial do nível mais poderoso deles. Porque enquanto sua mente consciente lida com decisões superficiais do dia a dia, é a mente subconsciente que governa seus hábitos, suas crenças, seus limites invisíveis. E ela só obedece a uma linguagem, repetição emocional carregada de convicção. Agora, pensando bem, você já parou para analisar quantas das suas ações diárias são realmente suas? Quantas foram programadas por vozes externas, por medos herdados, por padrões que você nunca questionou? A verdade é que a maioria vive no piloto automático, repetindo as mesmas reações mentais, acreditando que isso é quem eles são. Mas não é. Isso é apenas o que foi gravado. E tudo o que foi gravado pode ser regravado. E é exatamente aqui que começa a sua verdadeira evolução. Porque existem princípios mentais específicos, leis universais que governam o funcionamento da mente humana, que, quando aplicados de forma precisa e disciplinada, destravam completamente esse poder adormecido. Não são técnicas superficiais. São princípios que abrem portas que você nem sabia que existiam. E cada um desses princípios vai te levar mais fundo no controle absoluto da sua própria mente. Preste atenção, porque o que vem agora é a diferença entre continuar vivendo nos 40% ou finalmente acessar a totalidade do que você é capaz. Primeiro princípio: a mente subconsciente não diferencia a realidade de imaginação vívida. Ela aceita como verdade absoluta aquilo que você alimenta com emoção e repetição. É por isso que a autossugestão é a ferramenta mais poderosa que existe para a reprogramação mental. Você precisa começar a falar com sua própria mente de forma deliberada, como se estivesse dando ordens a um soldado obediente. Imagine um homem que durante anos se viu como alguém incapaz de liderar. Ele carregava essa imagem mental desde a infância. Mas um dia, ele decidiu aplicar a autossugestão. Toda manhã, diante do espelho, ele afirmava com convicção: eu sou um líder natural. Minha presença inspira confiança. Minhas decisões são claras e assertivas. No início, a mente consciente resistiu. Parecia falso, mas ele persistiu. 30 dias depois, algo mudou. Não foi mágica, foi reprogramação. Sua postura mudou. Suas decisões ficaram mais firmes. As pessoas ao redor começaram a responder de forma diferente, porque ele havia alterado a frequência mental na qual operava. Você entende o que isso significa? Significa que seus limites atuais são apenas reflexos de programações antigas. 40% não é seu teto. É apenas o volume que sua mente subconsciente foi treinada a aceitar como seguro. Mas segurança e crescimento nunca coexistem no mesmo espaço mental.
Segundo princípio, desejo ardente é o combustível de toda realização. Mas não estou falando de um querer fraco, daquele tipo que aparece e desaparece conforme o humor do dia. Estou falando de um desejo tão intenso que queima toda dúvida, que consome toda desculpa, que transforma pensamento em obsessão construtiva. A diferença entre quem conquista e quem apenas sonha está na intensidade desse fogo interno. Pessoas comuns têm desejos vagos. Elas dizem, como seria bom se eu conseguisse? Mas aqueles que desbloqueiam os 60% restantes do poder mental falam diferente. Eles dizem, isso será meu porque decidi que será. E essa decisão não é feita uma vez. É renovada todos os dias, em cada pensamento direcionado, em cada ação alinhada. Pense em alguém que decide dominar uma nova habilidade. Se o desejo for fraco, qualquer obstáculo se torna uma desculpa para desistir. Mas se o desejo for ardente, os obstáculos se tornam apenas informações, apenas etapas. A mente subconsciente, alimentada por esse fogo, começa a reorganizar toda a realidade ao redor dessa pessoa. Oportunidades que antes eram invisíveis começam a aparecer. Conexões que pareciam impossíveis se materializam. Não é sorte. É a lei da atração mental operando através de foco absoluto. Agora, pensando bem, qual é o seu desejo ardente? Não o que você acha que deveria querer, mas aquilo que, se você conquistasse, faria você sentir que sua vida valeu a pena. Escreve aqui embaixo nos comentários para dividir isso com outros. Se não consegue responder isso com clareza absoluta, você está operando sem bússola. E uma mente sem propósito definido é como um navio sem leme à mercê de qualquer corrente externa. Terceiro princípio. Pensamento direcionado é poder concentrado. Sua mente é como uma lente. Quando a luz do sol passa dispersa, nada acontece. Mas quando você concentra essa mesma luz através de uma lupa, ela pode incendiar. O mesmo vale para seus pensamentos. Dispersos, eles não têm força. Concentrados em um único propósito definido, eles se tornam uma força irresistível. A maioria das pessoas vive com a mente fragmentada. Elas pensam em 20 coisas ao mesmo tempo, pulam de uma preocupação para outra, nunca dedicam energia mental completa a coisa alguma. E então, se perguntam por que nada avança. A resposta é simples. Poder mental exige foco sustentado. Você não pode esperar resultados extraordinários com atenção medíocre. Existe uma prática que poucos conhecem, mas que transforma completamente a qualidade do pensamento. Todos os dias, dedique 20 minutos de silêncio absoluto para visualizar, com todos os detalhes possíveis, a versão de você que já conquistou o que deseja. Não apenas veja a imagem, sinta as emoções, ouça os sons, viva aquele momento mentalmente como se ele já fosse real. Sua mente subconsciente não vai discutir. Ela vai aceitar como instrução e começar a reorganizar suas ações para que a realidade externa combine com a imagem interna. Isso não é fantasia. Isso é engenharia mental. Você está literalmente reconfigurando os circuitos neurais que determinam suas reações, suas decisões, suas capacidades. E quanto mais você faz isso, mais forte fica a gravação. Até que um dia você nem precisa mais forçar. Aquilo que antes era esforço se torna natural. Quarto princípio. Persistência é a qualidade que transforma desejo em realidade. Mas persistência verdadeira não é teimosia cega. É a capacidade de manter o foco no propósito definido, mesmo quando todas as evidências externas sugerem desistência. É a recusa mental em aceitar derrota como permanente. Toda grande conquista humana foi construída sobre pilhas de fracassos temporários. A diferença é que aqueles que desbloquearam seu poder mental completo entendem uma verdade fundamental. Fracasso é feedback, é informação, não é identidade. Quando você falha em algo, sua mente consciente pode interpretar como "eu não sou capaz". Mas se você treinou sua mente subconsciente corretamente, a interpretação muda para "já que esse caminho não funcionou, qual é o próximo?". Há uma história antiga sobre um homem que tentou mais de 10.000 experimentos antes de criar a lâmpada elétrica.
Quando perguntaram como ele lidou com tantos fracassos, ele respondeu algo revelador. Eu não falhei, apenas descobri 10.000 formas que não funcionam. Essa é a mente de alguém operando em 100%, porque a persistência dele não estava baseada em resultados imediatos. Estava ancorada em um propósito definido e inabalável. Você precisa entender isso profundamente. Se você desiste na primeira resistência, na primeira crítica, no primeiro obstáculo inesperado, você está declarando para sua mente subconsciente que seu desejo não era ardente. Que ela vai aceitar essa declaração. Ela vai reduzir ainda mais sua capacidade operacional, porque você mesmo sinalizou que não está pronto para lidar com poder maior. Quinto princípio: decisão elimina dúvida. E dúvida é o maior vilão de potencial que existe. Pessoas que vivem em 40% são aquelas que nunca decidem de verdade. Elas tentam, elas vão ver, elas talvez, mas nunca cravam a estaca no chão e dizem: está decidido, não há volta. Decisão verdadeira é um ato mental de violência contra todas as possibilidades opostas. Quando você decide de verdade, você mata todas as alternativas. Você não deixa portas abertas para a desistência. Você não cria planos B que, na verdade, são apenas planos de fuga disfarçados. Você escolhe um caminho e caminha até o fim, ajustando a rota conforme necessário, mas nunca abandonando o destino. A mente subconsciente responde com poder explosivo quando você demonstra decisão firme, porque decisão é a linguagem da certeza. E certeza ativa recursos internos que permaneciam dormentes. Pense nisso. Quantas vezes você começou algo, mas manteve uma voz interna dizendo: fica tranquilo, se não der certo, tudo bem. Essa voz é um veneno. Ela garante que você nunca vai operar no máximo, porque você já programou uma saída de emergência. Sendo bem honesto, qual é a decisão que você está evitando tomar? Aquela que, se você tomasse, mudaria a trajetória inteira da sua vida? Você sabe qual é. Todo mundo sabe. Mas a maioria prefere viver na ilusão do ainda não é a hora certa. A verdade é que nunca vai ser a hora certa, porque a hora certa é criada pela decisão, não o contrário. Sexto princípio: a aliança de mentes superiores multiplica poder. Nenhum grande feito foi conquistado em isolamento completo. Toda realização extraordinária envolveu a combinação de mentes operando em harmonia, direcionadas para um propósito comum. Isso é o que se chama de mastermind, uma força que transcende a soma das partes individuais. Quando duas ou mais mentes se alinham em propósito e cooperação, algo invisível, mas real, acontece. Surge uma terceira mente, uma inteligência coletiva que nenhum dos participantes possui sozinho. Essa força age como um amplificador de capacidade. Ela acelera soluções, revela caminhos ocultos, gera insights que pareceriam impossíveis em solidão. Mas atenção, não estou falando de qualquer grupo de pessoas. Estou falando de uma aliança deliberada com indivíduos que compartilham vibração mental elevada, que possuem propósitos definidos próprios, que operam com integridade e ambição construtiva. Se você se cerca de mentes pequenas, de pessoas que vivem reclamando, de indivíduos sem propósito, você cria um peso morto que puxa seu nível operacional para baixo. Procure aqueles que já desbloquearam seus próprios poderes mentais, aqueles que falam a linguagem da realização, não da desculpa. E quando você encontrar essas pessoas, crie um espaço de troca regular, onde ideias são refinadas, onde compromissos são feitos, onde resultados são cobrados com respeito, mas sem piedade. Porque crescimento real exige pressão construtiva, e a pressão certa vem de iguais que esperam excelência de você. Você chegou até aqui porque algo dentro de você reconheceu a verdade nessas palavras. Existe uma parte sua que já sabe que está operando abaixo do real potencial. E agora você tem uma escolha clara: voltar para a rotina automática e continuar vivendo nos 40% que sempre conheceu. Ou tomar a decisão agora, neste exato momento, de iniciar o processo de reprogramação mental completo. Não estou pedindo que você acredite cegamente. Estou pedindo que você teste. Aplique autossugestão todos os dias
durante 30 dias. Defina um propósito claro e alimente-o com desejo ardente. Direcione seu pensamento com disciplina. Persista quando tudo parecer impossível. Decida sem deixar rotas de fuga. Forme alianças mentais poderosas e então observe o que acontece. Porque o poder mental que você nunca usou não está escondido em algum lugar distante. Ele está aqui agora, esperando apenas que você ative a chave correta. E essa chave é simples. Decisão consciente, seguida de ação persistente, alimentada por fé absoluta no processo. 40% nunca foi seu limite. Foi apenas o ponto onde você parou de empurrar. Mas agora você sabe, e saber sem agir é o mesmo que não saber. Então a pergunta real é: o que você vai fazer com essa informação? Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento mental. E você não chegou até aqui para ser entretido. Você chegou aqui para evoluir. E aí, já se inscreveu e curtiu o vídeo? Ainda não? Então faz isso agora. Assim você não perde os próximos vídeos e ajuda o canal a produzir conteúdos de valor para motivar você e todos que precisarem. A gente se vê no próximo vídeo. 3, 2, 1. Evolua.